aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula do 5º ano e nós vamos falar sobre as funções diferentes que uma cidade pode ter, as funções da minha cidade. Bom, vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula. Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas, ambientais provocadas pelo seu crescimento. Bom, nós vamos trabalhar um pouco aqui aquelas atividades econômicas que predominam nas cidades. É claro que toda cidade tem uma grande variedade de atividades econômicas, mas existem algumas que predominam, que são mais marcantes, que são mais importantes para a economia daquele lugar. As atividades econômicas são extremamente importantes para os habitantes da cidade, porque são elas que vão gerar emprego, elas que vão movimentar a economia do lugar. E as pessoas não vivem sem os seus empregos e sem uma economia que esteja funcionando bem. Por outro lado, toda atividade humana tem algum impacto para os próprios seres humanos, para a natureza. Então, é isso que nós vamos entender hoje, né? Como é que funciona, qual que é a importância, quais são as funções diferentes que as cidades podem ter. Então, nós vamos prestar atenção a isso nessa aula de hoje. Podemos atribuir determinadas funções às cidades de acordo com sua atividade econômica predominante. Então, mais uma vez, existem atividades econômicas que em algumas cidades são mais importantes do que em outras. São mais importantes, né, em movimento econômico mesmo, em número de empregos que vai gerar, em dinheiro que vai movimentar ali dentro daquela cidade. As atividades econômicas geram emprego e renda para a população das cidades. No entanto, também podem gerar alguns problemas. Cidades turísticas como Capitólio, Minas Gerais. Olha só, as cidades são turísticas quando nelas há algo muito interessante que vai atrair pessoas a viajarem para lá, vai atrair visitantes. Uma cidade é turística quando, ao planejar as suas férias, você pensa nela, você considera a possibilidade de ir para aquele lugar. No caso de Capitólio, assim como uma infinidade de cidades no Brasil, o que atrai as pessoas são as belezas naturais, é a natureza do lugar. Capitólio tem ali os seus lagos, tem canyons, né, formações de relevo muito bonitas, muito interessantes. Aí a pessoa quer ir para lá, passear de lancha, nadar, tirar fotos desses lugares lindos. Então, as belezas naturais atraem muitas pessoas. Nós, às vezes, vamos a cachoeiras, a chapadas, canyons, a praias. São lugares que nos atraem pelas belezas naturais, pelo que a natureza proporciona. Essas cidades são turísticas porque atraem as pessoas vão visitá-las, né? Então, a gente chama de cidades turísticas. Nessas cidades existem outras atividades econômicas, mas o que mais movimenta a economia da cidade, gera emprego, gera renda, é a atividade do turismo. Também existem cidades turísticas como a cidade de Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto é cidade turística porque vai atrair pessoas, atrair visitantes, atrair turistas. Mas o motivo que atrai as pessoas em uma cidade como Ouro Preto é outro, é um motivo diferente. Não que Ouro Preto não tenha belezas naturais, mas o que chama a atenção das pessoas é o patrimônio histórico
histórico nesse caso. Ouro Preto é muito importante para a história de Minas, para a história do país, né? Tem igrejas muito bonitas, que são assim muito bonitas por causa da época em que elas foram construídas, por causa das riquezas que eram geradas em Minas Gerais na época em que elas foram construídas, por causa de museus que a gente tem ali. Então, cidades históricas são cidades turísticas também, mas por outro motivo, porque as pessoas querem conhecer a história daquele lugar, entender mais da história do país, entender mais da sua própria história. Então, cidades turísticas também podem ser cidades históricas. Para atrair os visitantes, as cidades turísticas precisam oferecer conforto a quem chega. É importante ter meios de transportes e bons locais para hospedagem e alimentação. Então, veja só, você escolheu seu destino de férias, escolheu uma cidade turística para você visitar. Seja pelas belezas naturais, seja pelo patrimônio histórico que ela tem. Mas para que as suas férias sejam legais, para que a viagem seja boa, você precisa de um bom lugar para ficar. É isso que a gente chama de hospedagem. Precisa ter hotéis suficientes ali naquele lugar, ou pousadas, para que você possa ficar, para que você possa passar a noite, dormir bem. Também é preciso que exista um bom acesso, transporte, para que você chegue ali tranquilamente, para que você consiga se deslocar do hotel onde você está, para um restaurante onde você vai comer, para um ponto turístico que você quer visitar, ou então você vai, perde seu tempo e não conhece o que gostaria de conhecer. Então, isso tudo é muito importante. Eu falei aqui de restaurante também, né? É importante que tenha locais para alimentação, já que você não está na sua casa para poder cozinhar. Esses lugares precisam ter locais para alimentação. Isso tudo vai gerar emprego nos hotéis, né? Na parte da hotelaria, da hospedagem, vai gerar empregos na área dos restaurantes, da alimentação, vai gerar empregos para pessoas que dirigem, que levam pessoas para os lugares, vai gerar emprego para as pessoas que guiam as pessoas, mostrando o que é que a cidade tem de interessante, contando as histórias, mas isso também pode ter impactos. Em temporada de grande movimento, a permanência dos visitantes pode demandar muitos recursos e aumentar, por exemplo, o gasto de água e energia. Então, as cidades turísticas, em época de alta temporada, que é como eles chamam a época das férias, onde as pessoas começam a visitar ali muito a cidade, nessa época, a cidade vai ter uma demanda muito grande de energia elétrica, de água, porque essas pessoas consomem, né? Então, às vezes isso pode gerar escassez para quem mora ali, isso pode gerar um gasto exagerado. É um problema que as cidades turísticas vão enfrentar. Outro problema, outra questão que merece atenção é a retirada de pedrinhas, de mudas de plantas e outras coisas como lembrancinhas do lugar. Devido ao grande número de visitantes, isso pode gerar prejuízo ao patrimônio da cidade e ao meio ambiente. O turismo sustentável é quando levamos do lugar apenas boas recordações. Então, veja só, às vezes a gente está ali numa caverna, numa gruta que a gente foi visitar, ou em um parque ecológico, ou em uma cachoeira, em um cânion, como a gente viu ali, em um lago, e a gente vê uma pedrinha tão bonitinha, e ela é tão pequenininha, e é só uma que eu vou levar, não tem problema nenhum, né? Ou então, eu vejo uma mudinha de uma planta, uma plantinha que está crescendo ali, está pequenininha, se eu tirar não vai fazer diferença nenhuma. Só que acontece que essas cidades recebem milhares de visitantes. Se você for pensar em tirar milhares de pedrinhas, vai fazer falta sim. Se você for pensar em tirar milhares de mudinhas, vai fazer falta sim. Então,
é importante que nós respeitemos o lugar que nós estamos visitando, para que ele continue bonito, conservado, para que a gente possa visitá-lo novamente, para que outras pessoas possam conhecer, que a gente cumpra as regras, né? Às vezes em igrejas, por exemplo, em museus, a gente não pode tirar foto com flash, porque o flash danifica as obras de arte. Então, você tem que respeitar, porque você pensa, um flash não vai danificar, mas milhares de visitantes disparando flash podem sim prejudicar a integridade daquele patrimônio. Então, é importante que a gente preste atenção nesses impactos para não prejudicar as cidades que nós gostamos de visitar. Existem também as cidades portuárias. O que é isso, professora, cidade portuária? É a cidade onde tem porto. E esse porto, ele é extremamente importante para a economia dessa cidade e do país inteiro. Por quê? O porto recebe mercadorias e também leva mercadorias para outros países. Então, cidades portuárias recebem produtos e mercadorias de várias partes do Brasil, como o minério de ferro, por exemplo, para que sejam exportados para outros países. Por isso, os portos são construídos em pontos estratégicos próximos de ferrovias e hidrovias. Lembra que a gente falou da soja? Que a soja é exportada? Então, a soja que é exportada, ela vai ter que ir até um porto e ir de navio para outros países. Geralmente, a maioria do que a gente exporta vai para os outros países de navio. Para que eles entrem no navio, precisa de um porto para que esse navio pare e a gente faça o carregamento. Os minérios também, né, que são extraídos aqui, são exportados, grande parte deles. Então, é preciso, geralmente, né, esse minério, por exemplo, vai ser transportado em ferrovias. Então, esses portos precisam estar próximos a essas ferrovias para que o transporte fique mais fácil, mais eficiente. As cidades portuárias também recebem mercadorias que chegam pelo mar e são distribuídas para diversos locais do Brasil, principalmente através de nossas rodovias. Por isso tem que lidar com o trânsito intenso de veículos pesados. Então, veja só, nós exportamos matéria-prima, geralmente a gente exporta o produto mais bruto, o minério, a soja, e nós importamos produtos. Você já comprou produto da China? Fala sério, pela internet ali? Tem certeza que já comprou alguma coisa? Esses produtos que são importados, que chegam para a gente, geralmente são componentes eletrônicos, né? Essas coisas mais sofisticadas. Então, o transporte disso já vai ser feito de outra forma, já vai ser feito pelas rodovias. Precisa de uma embalagem, vão ser colocados ali em caminhões, em transportes diferentes. Então, para que uma cidade portuária funcione bem, ela precisa receber mercadorias e distribuir mercadorias. Isso significa que ela vai ter um trânsito muito intenso de veículos, né? De veículos pesados, de veículos grandes. Isso vai movimentar a economia da cidade e do país inteiro, mas também pode gerar problemas, como a poluição, né, desses veículos todos, como um trânsito muito intenso. Então, são problemas que uma cidade portuária pode ter. Cidades religiosas, como Aparecida, em São Paulo. As cidades religiosas, elas são como as cidades turísticas, né? Elas têm as mesmas características das cidades turísticas. Elas vão atrair pessoas, vão atrair visitantes, precisam oferecer hospedagem, precisam oferecer um bom sistema de transporte, precisam oferecer alimentação para essas pessoas, né? Precisa ter restaurante, lanchonete, padaria, precisa ter o que essas pessoas consumirem ali, se alimentarem.
Só que a diferença é que o que atrai as pessoas numa cidade religiosa é a tradição religiosa do lugar. Então, a Aparecida é uma cidade que vai atrair pessoas que têm uma determinada religião, que acreditam nas tradições religiosas que essa cidade celebra, né? Então, a cidade religiosa é uma cidade onde se faz turismo também, mas é um turismo religioso, é um turismo com outra intenção. As pessoas vão lá para rezar, para pagar suas promessas, né, para agradecerem alguma graça alcançada. Então, são cidades turísticas também, vão ter mais ou menos os mesmos problemas de uma cidade turística e vão ter também as mesmas vantagens de uma cidade turística. As cidades religiosas desenvolvem suas atividades econômicas de modo semelhante às cidades turísticas. Cidades político-administrativas como Brasília, no Distrito Federal. A cidade de Brasília é a sede do governo federal. É lá que estão os prédios, as sedes, né, dos representantes dos 3 poderes federais. Então, é uma cidade político-administrativa. Brasília concentra a representação dos 3 poderes do governo federal. Belo Horizonte é sede do governo estadual. Então, Belo Horizonte também é uma cidade político-administrativa? Sim, porque ela abriga a sede de um governo, do governo estadual. Então, Belo Horizonte também é uma cidade político-administrativa. Cidades industriais como São Bernardo do Campo, em São Paulo. As cidades industriais, o nome deixa bem claro, são cidades que a principal atividade econômica é a indústria. Cidades industriais, assim como as cidades portuárias, precisam oferecer boas condições de tráfego para os veículos que irão trazer matérias-primas necessárias e distribuir os produtos das fábricas. Geralmente, as matérias-primas, tudo que é feito na indústria é feito de alguma coisa. As matérias-primas vêm de algum lugar, então precisa ter um bom transporte de matéria-prima. E aquilo que é produzido vai ser vendido em algum lugar, então precisa ter um bom transporte. Isso vai gerar um tráfego intenso de veículos pesados. Então, isso é a atividade industrial é uma vantagem, movimenta a economia, gera muito emprego mesmo, mas também pode ter alguns problemas, além do problema da poluição, que é muito comum em cidades industriais. Um ponto negativo é que as indústrias podem gerar poluição do ar, escassez de recursos como água e energia, e outro problema comum é que as indústrias lançam resíduos sem tratamento diretamente nas redes de esgoto. Isso não é muito legal, não, mas às vezes ainda acontece. Existem também cidades planejadas, aquelas cidades que antes de serem construídas foram projetadas, idealizadas. 2 exemplos são a cidade de Brasília e a cidade de Belo Horizonte. São cidades que foram pensadas, planejadas antes de serem construídas. É claro que depois dessa construção inicial, existe um crescimento que é espontâneo, mas o início da cidade teve um projeto. E existem cidades que surgem de maneira espontânea, sem nenhum projeto, como é o exemplo da cidade de Salvador e o Rio de Janeiro. São cidades que são construídas sem nenhum projeto. Na aula de hoje, nós conhecemos cidades com diferentes funções. Vimos que existem cidades planejadas e espontâneas. E entendemos que as atividades econômicas das cidades têm vantagens e desvantagens também. Eu espero que você tenha aprendido e que faça suas atividades com muito capricho. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!